E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Igor do canal Igor Iglesias e hoje eu estou começando uma nova série de vídeos falando um pouquinho sobre Python. Pretendo trazer aqui algumas dicas para quem está começando ou até mesmo para quem já programa um certo tempo com Python. E são dicas de como você fazer algumas coisas que são normais em Python como ifs, for, entre outras coisas, né? Interar sobre objetos, lidar com diferentes tipos de estruturas de dados e de diferentes formas para você ter um leque maior de tools, né? De ferramentas para utilizar quando você estiver codando. Então, para começar nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre condicionais, né? Avaliando se algo é verdadeiro ou falso, tanto com o if quanto de outras maneiras, né? O if é o padrão, é o comum, mas nós também vamos explorar algumas outras formas de fazer isso. Vamos lá. Para começar, eu separei uma pastinha aqui para a gente organizar, que ela é a chamada condicionais, né? Eu estou usando o Linux aqui, é o que eu uso no dia a dia, no trabalho, para desenvolver software. Para começar aqui, eu preciso abrir o VS Code. Eu costumo clicar com o direito, abrir um terminal aqui, e aí eu simplesmente digito aqui, ó, code. Ele já vai abrir o VS Code para mim naquela pasta ali, fica mais fácil. Então, assim com ele aberto aqui, fica mais fácil de trabalhar. Vamos lá, vamos criar um arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de if.py. Ele vai ser onde nós vamos executar nossos testes. Para começar, eu preciso criar algumas variáveis que eu vou usar para avaliar durante o processo, Então, para poder usar nos exemplos. Então, eu vou começar de forma bem simples, sem criar nomes muito mirabolantes. Então, eu vou criar um A, eu vou definir ele como true, eu vou criar um B, eu vou criar uma variável C, uma D e só. Aqui eu vou colocar aquele bom e velho Hello World. Legal. Aqui eu vou colocar em português. Olá, mundo. E aqui eu vou, sei lá, em espanhol. Não vai mudar muita coisa, mas beleza. Bom, o primeiro exemplo é o básico, Então, que todo mundo já sabe, Ou se você não sabe, você está começando, mas é a forma padrão com que se faz um if. Então, vamos lá. A primeira forma básica de você avaliar variáveis em Python, ou, enfim, condições, é com um bom e velho if, Então, eu posso dizer aqui, ó, if A, print B, Então, dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou avaliando se A é algo válido, Então, se ele é truth, eu vou printar o conteúdo de B. Então, vamos executar isso aqui. Então, eu vou escrever Python if.py, pronto. Eu já estou dentro da pasta, Então, é só executar direto aqui o Python e o nome do arquivo. E ele executou para mim e me retornou Hello World. Por quê? Porque A é true. Então, se eu inverter isso aqui e colocar false, e avaliar de novo, ele não me printou nada, porque ele só está avaliando aqui se A é true. Se A for true, ele printa, senão ele não faz mais nada. Uma forma dele printar algo caso a condição não for verdadeira é eu usar o else, que também é padrão. Então, print, sei lá, vamos printar agora C. Então, se o A for válido, ele printa B, se não, ele vai printar C. É bem assim que funciona, Então, A é true, C. Se não, aliás, A for true, B. Se não, C. Então, vamos lá. Olha, printou lá o mundo. Por quê? Porque A ainda é false, Então, ele vai printar o conteúdo de C, que é o lá mundo. Então, eu posso trocar aqui de volta para true e mandar printar novamente. Ele voltou para o Hello World. Por quê? Porque agora o A é válido, Então, ele vai printar o B, Uma outra forma que a gente tem, na verdade a mesma forma, só que uma outra possibilidade com o if-else, é a gente usar o else-if, Então eu tenho aqui o else-if. O else-if serve para quando eu tenho mais de uma condição possível. Então vamos dizer, eu quero verificar se o A é válido, e se ele for válido, eu printo o B aqui para mim. Agora, se ele não for válido, eu quero verificar outra coisa. Então eu posso querer verificar, sei lá, se o B é válido. Então vou botar else if B, e ele vai printar
o próprio B. Então, vamos dizer, então, se o A for válido, eu printo o B. Mas se o A não for válido, né, então é esse else aqui, né, tem um else, que é a junção dos dois. Então, se o A, né, então esse else aqui esse é do else, então é como se fosse, se o A não for válido, mas o B for, né, printa o B assim mesmo, né. Então, o que ele vai avaliar aqui no B? Porque o B não é booleano, né, o B é uma string. Então, para uma string ser considerada válida aqui para o if-else, ela tem que conter caracteres. Então, nesse caso aqui, ela vai ser válida, porque ela tem uma palavra dentro, né? Então, nesse primeiro caso aqui, o ar vai ser válido, a gente vai continuar com hello world, lá, certinho. Se eu mudar aqui para false, né? Então, eu mudei para false, vou executar novamente, a gente vai cair, vamos ver, ó, agora ele é false, então ele caiu aqui no B. Só que o B, ele printa a mesma coisa, tá vendo? Então, ele vai printar o B, né? Então, ele continuou printando o hello world. Se eu quiser ver se isso caiu realmente aqui no else, né, no elif, eu posso jogar uma outra coisa aqui. Então, vamos fazer ele printar o D ao invés do B, né? Olha lá, olá mundo em espanhol. Então, ele passou por aqui, viu que não era true, passou direto. Veio nessa outra condição aqui, avaliou ela e viu, isso aqui tá ok, isso aqui tá válido. E printou o D. E aí vamos dizer que isso aqui também não fosse válido. Então, uma string não válida, como eu disse, é ela em branco, né? Então, tá aqui. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai printar o else, que é a última coisa, né? Se nada aqui para cima der certo, ele vai no else. Né? Então, tá lá, olá mundo em português. O elif, ele pode ser usado múltiplas vezes, né? Então, se eu tenho várias condições para avaliar, né, em sequência, eu posso colocar aqui vários elif em sequência, né? Então, vou botar aqui agora, se o C for válido, ele printa, sei lá, o A, né? Então, eu posso fazer isso aqui, ele vai avaliar sempre em sequência. Então, primeiro ele vê essa daqui, se for válida, ele sai fora, ele executa o que tem aqui dentro e para, não executa mais nada para baixo. Se isso aqui não for válido, ele vai vir para a próxima tentativa. Então, aqui é, não. Aí vamos dizer, aqui é. Então, ele printa e sai também, da mesma forma. E assim vai. Se você tiver 1 milhão de elif aqui para baixo, ele vai passar em cada uma. Isso, eu já te adianto que isso não é uma boa forma de fazer isso, né, de avaliar múltiplas possibilidades, mas existe, a gente pode fazer. Uma outra alternativa ao if, ao elif, né, seria a gente fazer de uma forma booleana, né? Então, como é que é? Vamos dizer que eu tenho um cenário mais simples, então eu preciso avaliar só se alguma coisa é válida ou não e dar uma resposta. Então, nesse caso, eu quero printar alguma coisa. Então, eu vou botar o print aqui. E aqui dentro, ao invés de passar a variável diretamente para printar o que eu quero, eu preciso avaliar. Então, o que eu vou fazer? Vou passar, por exemplo, B. Eu vou voltar B aqui para hello world. Certo? Hello world. Opa, tá errado. Legal. Então, voltei ele aqui. E aí aqui eu quero fazer o quê? Eu quero printar B, mas só se o A for válido. Se não, eu quero que ele printe o C, da mesma forma que a gente estava fazendo antes. Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu quero printar B, eu vou dizer B, if A. Né? Então, se o A for válido, printa B. Se não, então else, printa C para mim. Né? Então, deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil de ver. E vamos executar o nosso script. Então, ele printou olá mundo. Olá mundo é o C. Por quê? Porque ele está avaliando primeiro se o A é válido. E o A está como false. Então, ele não vai printar o B. Ele vai passar direto para o else printar o C. Né? Se eu mudar aqui para true e executar novamente, olha, agora o A é válido. Então, ele vai printar o B. Então, isso chama ternário. E é uma outra forma de eu fazer o if, né? Avaliar condições no Python. Uma outra maneira de fazer isso aqui seria com AND, né? AND e OR. Então eu poderia dizer o que, por exemplo, A, AND B, OR, C. Né? Isso aqui se comportaria da mesma forma, né? Então, se eu executar, ó, hello world, se eu igual antes, né? Se eu mover aqui para false, vou transformar isso em false e executar novamente, ele tacou lá mundo. Qual que é a diferença desse aqui
para o anterior. Deixa eu copiar esse cara. Vamos voltar um pouquinho aqui para não ter que escrever tudo de novo, né? Então, qual que é a diferença desse para esse? Você percebe que inverteu a ordem aqui das variáveis no início, né? Por quê? Porque o if ele vai printar quem está à esquerda dele se esse if aqui for válido, né? Enquanto que nessa outra forma é ao contrário. Ele vai avaliar quem está à esquerda dele e se esse cara aqui for válido, ele vai retornar esse cara aqui, né? Então eu preciso inverter essa ordem aqui quando eu uso dessa forma. E o OR é igual ao else, né? Então se essa condição que ele tá avaliando aqui, né, essa condição, ela não for válida, ele vai printar o C ao invés do B, certo? Então é uma outra forma da gente fazer a mesma coisa. Agora, vamos imaginar que a gente quer, a gente não quer printar o conteúdo, mas a gente quer avaliar se aquilo é válido ou não e responder. Vamos imaginar que a gente tem uma função que está validando alguma coisa. Então a gente quer que, se for válido o que eu estou passando para essa função, ele retorne true. Se não for válido, ele retorne false, né? Então como que a gente faria isso aqui? Então seria o seguinte, ó. Então vamos botar lá, vamos avaliar uma string, então, por exemplo. Então B if C, B, aqui eu tenho que colocar true, né? Porque eu quero que ele retorne true. Então lembrando que nesse caso do ternário ele vai retornar o que tiver aqui à esquerda do if. Então true, se, né? Então if B, né? Por quê? Se B for válido, eu retorno true. Else false, certo? Então se B for válido, eu vou retornar true, né? Ele vai printar true aqui, porque eu estou retornando para print. Se B não for válido, ele vai printar false. Então vamos executar, ó, true, porque B é válido, B tem coisa dentro aqui da string, né? Se eu retirar aqui e salvar, ele vai printar false, certo? Da mesma forma, eu consigo fazer isso aqui com AND OR. Então eu posso dizer aqui, ó, B, tem que lembrar que ele inverte aqui como que ele faz a avaliação. Então B, então se B for válido, eu printo true, fica dessa forma. OR false, certo? Isso aqui também funciona. Se eu executar aqui, ó, ele está retornando false porque B é inválido. Se eu colocar aqui de volta o hello world e tentar executar, eu vou ter true porque agora é válido, né? Nesse cenário eu consigo usar até uma outra forma, né, que é um método built-in do Python, que é o bool, né? É uma função que já vem com Python e ela serve justamente para avaliar de forma booleana. Então eu posso simplesmente, fica bem mais limpo, inclusive, eu posso simplesmente passar aqui dentro B, né? Então o que isso aqui vai fazer? A mesma coisa que o if else, que o and or estava fazendo antes. Se o B for considerado válido, nesse caso ele é uma string, então ele tem dado dentro, ele é válido. Isso aqui vai retornar true. Se eu limpar esse conteúdo aqui e deixar uma string vazia, ele retorna false. É a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Ó, executando agora ele é true, né? Se eu limpo aqui, agora ele é false, certo? Então, recapitulando, vamos colocar aqui as formas que a gente aprendeu. Deixa eu copiar da minha colinha que eu tenho aqui do lado, só para a gente não perder muito tempo. Então, a gente tinha... Opa, fechei ele errado. Então, aqui a gente tinha o if, que é a primeira forma, né, padrão. A gente também tem o if com o else, né, onde eu avalio e se isso aqui for... não for true, eu tenho uma opção padrão aqui que eu posso responder, né, que é o else. Eu tenho também o elif, que é quando eu vou avaliar múltiplas opções, né, múltiplas possibilidades. Então eu tenho o elif, né, que a gente passou por ele. Eu também tenho o ternário, né, então ternário padrão, que seria dessa forma, com if else. Eu também posso fazer o ternário com and e or, né, dessa forma. A gente explorou também a forma de retornar true ou false, mas é da mesma coisa, da mesma forma, né? Então é exatamente assim, você só vai mudar o que ele retorna. E eu tenho a técnica booleana, né? Eu vou colocar aqui também o true ou false, só para documentar que a gente passou por ele, né? Então, da mesma forma, se B for válido, eu retorno true, se não, eu retorno false. E com o bool, né? Que é uma função do Python. Eu também vou ter o mesmo efeito desse cara aqui, só que fazendo dessa forma aqui, fica muito mais bonito. Então, é isso, pessoal. O
que eu tinha para mostrar hoje é isso. Quero lembrar vocês aí para deixar o like, se inscrever e, muito mais importante, deixa um comentário sobre o que vocês acharam e temas, né, que vocês gostariam de ver. Eu pretendo fazer uma série, né, vai ter uma playlist no canal que está sendo criada com esse vídeo, que ela é Dicas Python, né, você pode dar uma olhadinha lá. E se você estiver vendo esse vídeo no futuro, já vão existir outros vídeos lá com outras dicas. E eu preciso do comentário de vocês até para saber o que vocês querem ver por aqui, né? O que seriam dicas úteis ou assuntos que vocês ainda não dominam, que vocês gostariam de ver que a gente abordasse aqui, para passar um pouco mais de clareza. E se você tiver algum outro tipo de comentário sobre outras linguagens, formas de fazer isso aqui em outras linguagens, enfim, deixa aí o comentário, que é sempre útil. Se você gostou do vídeo, né, compartilha com um amigo, alguém que está aprendendo. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.